A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na rádio web PIB Pirangi. Aproveitar também para gravar no canal Palavras e Obras. Esse é o programa também aqui na rádio Palavras e Obras. Eu sou o pastor Davi Francisco. Eu falei hoje na rádio de manhã. Quero compartilhar também com você sobre quais são os 3 inimigos do cristão, como eles agem e como vencê-los. O primeiro inimigo é o mundo. A Bíblia fala sobre 3 tipos de mundo, né? O mundo natureza, o cosmo, todo o universo que Deus criou, e o mundo que são as pessoas. Por isso você vê na Bíblia dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o sistema do mal que promove o pecado e nos afasta de Deus. Esse é o mundo inimigo do cristão. E quando eu falo cristão, eu estou falando do verdadeiro cristão, daquele que nasceu de novo, é nova criatura, daquele que teve um encontro com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É desse mundo que eu estou falando, o mundo inimigo do cristão, conforme 1 João. Eu vou ler o texto aqui para você, de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15 em diante, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos pecaminosos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos pecaminosos dos olhos, a soberba da vida, viver a vida sem pensar em Deus. Tem muitos que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. A soberba da vida, viver a vida dando as costas para Deus. Tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo, do nosso inimigo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o mundo, como inimigo do cristão, é o sistema do mal que promove o pecado e nos afasta de Deus. Então, tudo aquilo que promove o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, aí está esse sistema do mundo. O individualismo, o materialismo, o consumismo, né? Quero dar aqui 2 exemplos de mundo, na área, por exemplo, da pornografia. Há um tempo atrás, se um jovem queria ver uma revista pornográfica ou ver pornografia, ele ia numa banca de revistas. Hoje, por meio da internet, até qualquer criança de 3 anos, 5 anos tem acesso. E os pais devem tomar muito cuidado com isso, porque está muito fácil você ver pornografia através da internet. Então a internet, que pode ser um veículo para o bem, tem sido usado também para o mal. Aí está o mundo, né? O mundo promovendo o pecado e afastando as pessoas de Deus. Também outro exemplo é a falsa religião. A religião que dizem que é para religar o homem a Deus, muitas vezes tem afastado os homens de Deus, tem afastado as pessoas de Deus. Porque muitas religiões estão indo contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus na sua palavra, ou estão torcendo a Bíblia, interpretando de maneira errada o que a Bíblia ensina. Então a falsa religião também é um mundo inimigo que afasta também as pessoas de Deus, muitas vezes promovendo o pecado. E como nós podemos combater esse inimigo? Cultivando as qualidades cristãs, né? Leitura da palavra de Deus, oração, comunhão. Eu quero ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1,
versículo de número, a partir do verso 3, diz 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3, como vencer o mundo, cultivando as qualidades cristãs. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, sendo apurado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou lendo 1 Pedro, na verdade é 2 Pedro. Deixa eu ler aqui, que tem a ver também com as virtudes cristãs. Mas vamos lá. 2 Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquilo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-se das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, sem fruto, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido-se da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, quais coisas, se não estiverem presentes, vai te fazer cego e infrutífero? Se não houver fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, você não vai vencer o seu inimigo, que é o mundo, o inimigo do cristão. Então, esse é o primeiro inimigo que eu quero destacar aqui, o mundo. O segundo é a carne. A carne, a nossa natureza pecaminosa, o velho homem. Conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas, também em Efésios, como nós devemos fazer morrer essa natureza pecaminosa. Marcos capítulo 7, versículo de 21 a 23, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz que sai de dentro do coração dos homens, o seu, do meu, do nosso coração. Marcos 7, de todo pecador, né? Se você é como eu, um pecador, então veja o que diz Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, as más intenções, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, que é a má-fé ou a falsidade, a lascívia, os pensamentos impuros, pecaminosos, a inveja, a blasfêmia, que é a calúnia contra Deus e contra o próximo, a soberba, que é o orgulho, a loucura, não mental, mas espiritual. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Também em Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui para você, quando o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne, né? As obras da carne. A partir do verso 19 que diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista continua, né? Preguiça, inveja, orgulho, vaidade e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os que tais coisas praticam. O cristão pode cometer esses pecados? Sim, pode. Mas se você vive na prática desses pecados, você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo e se tornar um verdadeiro cristão. Porque o cristão não pode viver na prática do pecado. A partir do momento da conversão, não quer dizer que você agora se tornou uma pessoa, alguém perfeito. Mas você não vive mais na prática do pecado. Ao pecar, você se arrepende, pede perdão a Deus, busca ao Senhor para viver uma vida de santidade. E como que eu e você vamos vencer a nossa natureza pecaminosa, o que a Bíblia chama de carne, né, de velho homem? Vivendo o fruto do Espírito Santo. O próprio texto de Gálatas 5 vai dizer no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência longa, benignidade, que é pensar o bem e falar o bem dos outros, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo para vencermos as obras da carne, para fazermos morrer essa natureza pecaminosa dia após dia. Por isso que eu e você precisamos orar todos os dias: Deus, me faça cheio do Espírito Santo, para que eu viva o fruto do Espírito Santo. Esse fruto não é nós que produzimos, é o Espírito Santo que produz a nossa vida. Então não é pela nossa própria força e capacidade que nós vamos vencer esse inimigo chamado carne e o mundo, mas sim pela força e pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Aliás, quando se fala de vencer, fala também de vencer fugindo, né? Nós combatemos a carne fugindo das tentações pecaminosas. Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele diz: fugir das paixões da mocidade. Foge. Não vai querer dar uma de fortão diante da tentação. Foge. É o que José do Egito faz quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, né? Ele foge diante da tentação. E é assim o que nós devemos também fazer diante das tentações da carne, fugir. Então, esse é outro inimigo do cristão. E o terceiro inimigo do cristão é o diabo. Então nós falamos aqui, primeiro, o mundo; segundo, a carne; terceiro, o diabo. Quem é o diabo? É um anjo caído que se rebeliou contra Deus e foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos que o seguiram e se transformaram em demônios. Quando isso aconteceu? Na eternidade. Nós não sabemos o momento na eternidade que aconteceu. Nós sabemos que aconteceu. Na eternidade isso aconteceu. Em determinado tempo da eternidade, né? O diabo é uma criatura que se rebeliou contra Deus. É uma criatura que se rebeliou contra Deus, que quis usurpar o trono de Deus e foi expulso. Como vencer o diabo? Em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a vencer as tentações do diabo. Todas as vezes que ele foi tentado, ele resistiu dizendo: está escrito. Usou a Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. E olha que o diabo usou até a própria Bíblia para tentar a Jesus, citando o Salmo 91. Quando ele fala: sobe aí, atira-te do pináculo do templo, e os anjos, né, como diz o Salmo 91, vão te sustentar para que você não caia. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como resistir ao diabo? Como vencer o diabo? A palavra de Deus também nos ensina em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Eu quero ler para você aqui. 1 Pedro, no capítulo de número 5, versículo 8 e
9. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe. Então, como se vence a carne? Foge. Como se vence o diabo? Resista. Como? Firmado na palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E falando nisso, eu quero ler o texto aqui de Efésios 6, versículo 10, que fala sobre a armadura do cristão, da qual nós precisamos usar, nos revestir da armadura de Deus, para vencermos a Satanás, o maligno. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que é tomar a armadura de Deus? É nos revestir de Cristo, para poder resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos. Aí vai falar então das partes dessa armadura, de Deus. O cinto da verdade, cingi-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Então assim nós vencemos, resistimos a Satanás. Por que nós podemos resistir, sendo que nós somos infinitamente mais fracos? O diabo é um espírito, nós não poderíamos resisti-lo, nossa própria força jamais, mas quando o diabo olha para o cristão, ele vê Cristo na vida dele. Certa vez me chamaram para expulsar o demônio de uma moça. Quando eu cheguei lá, nós falamos: sai em nome de Jesus. O demônio ainda resistiu, voltou novamente depois de alguns minutos, e eu disse: sai em nome de Jesus e não volta mais. E depois eu estava dizendo para o irmão: olha, você também pode expulsar o demônio dizendo: sai em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele tem que obedecer. Às vezes ele vai resistir, ele não quer sair, mas ele tem que obedecer, porque não é no nome do pastor, não é no nome de fulano de tal, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder sobre os céus e na terra. O diabo tem que obedecer, porque é no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus, nós resistimos a Satanás, vivendo a palavra de Deus, vivendo essa armadura de Deus. Está aí os 3 inimigos do cristão, como eles agem e como vencê-los. Que você, como um cristão, como um soldado de Cristo, esteja atento, porque essa batalha, essa guerra é diária, de todos os dias. E se você não estiver atento nesse combate, você pode sucumbir, você pode ser um alvo fácil do mundo, da carne, do diabo, caso você não esteja vigilante, usando a armadura de Deus, que é a palavra do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e em oração, na palavra e na comunhão. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos pelo Espírito Santo, nosso Consolador. Te agradecemos pela Tua palavra, que é a espada do Espírito Santo, que nos dá vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Que cada um, ó Deus, dessas pessoas que nos ouvem, ó Deus, aqueles que já são cristãos verdadeiros,
possam, ó Deus, viver como soldados de Cristo, vivendo, ó Deus, em vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. E aqueles, ó Deus, que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, conceda-lhes a graça do arrependimento, da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que sejam também soldados de Cristo para combater o mundo, a carne e o diabo. Nos encha, Senhor, do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Inscreva-se no canal e compartilhe.